A Polícia Federal atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e passou a desligar durante a noite a central de ar-condicionado instalada ao lado da cela onde ele está preso em Brasília. O equipamento e o gerador ficam desativados entre as 7h30 da noite até as 7h30 da manhã, período em que não há expediente regular na superintendência, apenas plantão. A medida foi tomada depois de reclamações sobre ruído constante, que, segundo a defesa e também familiares, provocava desconforto, dificultava o sono e causava sofrimento psicológico ao ex-presidente. Carlos Bolsonaro disse que a Polícia Federal entregou tampões de ouvido a Jair Bolsonaro. Na Rede X, ele destacou o seguinte: fui informado de que Bolsonaro, atualmente sob custódia do Estado, sabidamente por todos que sofre exposição contínua a ruído enlouquecedor, intenso, provocado por um equipamento de ar-condicionado central instalado junto à parede de sua cela. Diante da situação, em vez de eliminar a causa do problema, foi-lhe fornecido protetores auriculares como suposta medida. O fato, por si só, evidencia que os responsáveis têm plena ciência de mais essa irregularidade, mantendo a condição adversa e transferir ao custodiado o ônus de suportá-la. Ruído constante, privação de cansaço e ambiente hostil configuram um tratamento degradante, especialmente quando impostos a alguém com quadro de saúde sensível, agravando riscos físicos e psicológicos de forma desnecessária e injustificável. Nenhuma custódia autoriza humilhação. Nenhuma medida administrativa pode substituir o dever do Estado de assegurar dignidade, integridade e humanidade. E os advogados levaram o caso ao Supremo e o ministro Alexandre de Moraes deu prazo para a Polícia Federal se manifestar. Em resposta, a corporação confirmou o barulho, mas disse que o isolamento acústico exigiria obras estruturais. Como solução imediata, a central passou a ser desligada durante a noite. Ana, eu começo com você aí, essa decisão da Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, de desligar o equipamento de ar-condicionado entre as 7h30 da noite e as 7h30 da manhã, ainda com esse adicional, né, de entregar ali protetores auriculares para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas então não tem ar-condicionado? É isso? Desligou por causa do barulho e não tem ar-condicionado? Acho que no período, né? De 19h30 a 7h30. No período. Ou seja, não tem escapatória para o presidente Jair Bolsonaro. Ou é o barulho do ar-condicionado, ou ele fica sem ar-condicionado, porque vai desligar ali, né, todo o maquinário do ar-condicionado. E o que impressiona nisso tudo, Paula, mais uma vez, eu vou repetir e serei disco arranhado, é a normalização de uma barbárie contra um homem que não cometeu crime algum, porque a gente sabe disso, o país sabe disso, as pessoas sabem disso, o Congresso sabe disso e os ministros sabem disso. E o único que teve coragem de colocar isso em um voto foi o ministro Fux. Nós sabemos que não houve golpe, que o presidente Bolsonaro não comandou absolutamente nada. E aí, agora que ele já está preso, muita gente pois é, está preso. Mas agora ele tem tampões de ouvido, está ajudando. Tampões de ouvido é bom, já melhora. A barbárie, a tirania, regimes totalitários, eles nunca são instalados em 24 horas, em uma semana, em um mês, quiçá em um ano. Sempre aos pouquinhos, vem aos pouquinhos, vem aos pouquinhos. E foi isso que aconteceu com o Brasil, e agora a mesma coisa está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Congressistas que falam uma coisa, depois falam outra, e não seguem numa insistência arriscada para eles. A Constituição está aí para proteger todos nós, para proteger os congressistas. Mas é melhor não arriscar, é melhor não mexer muito com a Polícia Federal, do Alexandre, melhor não mexer muito com o ministro. E aí, agora que o Bolsonaro já está preso,
Está tudo meio que normalizado. Paula, eu louvo, eu aplaudo a insistência do filho Carlos Bolsonaro. Ele não sai das redes sociais, todos os dias ele posta alguma coisa denunciando a barbárie desumana que está sendo cometida contra o presidente Jair Bolsonaro. E enquanto isso, tem congressistas, lobistas no Brasil e nos Estados Unidos preocupados com o que a direita A, B ou C fala. Por que não se concentra nisso? Na barbárie contra Jair Messias Bolsonaro? Na barbárie contra Felipe Martins? Por que não abre a boca? Você aí, por que não abre a boca para falar de Felipe Martins? Qual o problema? Não consegue falar de Felipe Martins por quê? Daniel Silveira. Não, mas vamos articular, vamos para as redes sociais articular. Por que não falam de Jair Bolsonaro como tem que ser falado, como o Carlos fala, e demonstra em fotos, em vídeos, em depoimentos? Por que não falam de Felipe Martins, não cobram? Porque a PGR ainda não se manifestou que Felipe Martins está preso de maneira errada. Por que não cobram Daniel Silveira? Não. Vamos para o YouTube falar mal da direita. É isso, Paula. Ainda bem que temos as redes sociais, Augusto, para o filho do Bolsonaro ele seguir, né, insistindo nessa questão. Mas é evidente, quer dizer, não pode ser só o senador Flávio Bolsonaro a falar do pai. É um absurdo. Você tem que ter, quer dizer, se você tem um presidente preso e nessas condições, porque barulho constante é tortura. É uma forma de tortura clássica. Você tem que ter os deputados e senadores falando todos os dias. Todos os dias, é uma bandeira. Não houve golpe, a gente parece que a gente se acostuma, acaba se acostumando com o anormal, acaba aceitando o anormal. Não houve golpe. E o inocente está preso. Você tem de lembrar todo dia, porque é o mais popular dos líderes. Quando nada, quer dizer, se não houvesse outros motivos, basta você ter o instinto de sobrevivência eleitoral para, como deputado ou senador, lembrar esse tipo de injustiça que o povo acha absurda. A injustiça, o povo pensa, o povo espera ouvir. Esse pessoal não fala. Esse pessoal não dá entrevistas, não se manifesta o tempo todo quando deputados em outros países, em países normais, deputados, mas eles procuram uma bandeira, né, porque marca a atuação dele pelo menos junto a uma parte do eleitorado. O Nelson Carneiro, que é um senador, ele fez a vida inteira dele baseado na defesa do divórcio. Até que veio. Ele fez isso, ele tinha uma bandeira. Agora aqui, você tem como bandeira a prisão, né, no caso a libertação, de um presidente preso por crime que não existe. Você tem o caso do Felipe Martins. Você teve Daniel Silveira. Você tem vários casos inaceitáveis. Quer dizer, se você tem uma mulher presa porque escreveu com um batom a frase criada por um ministro do Supremo, ex-ministro no caso, presidente do Supremo até outro dia, o Barroso. Então, eu não entendo, né? Parlamento tem tudo a ver com falar. A semântica recomenda isso aí. E o pessoal fica aí procurando bandeiras. Aí quando você tem a maior das bandeiras, a mais mobilizadora, esquecida por gente que deveria lembrar, até porque foi eleita pelo Bolsonaro.
Pois é, Marcelo, tem gente perguntando no chat se ele não poderia ser realocado para uma outra cela, uma outra sala dentro da Superintendência da Polícia Federal. A Ana levantou a questão, quer dizer que das 7 da noite às 7 da manhã fica sem ar-condicionado, num calor... Solução técnica intenso. tem. Pois é. Mas o fato é que ele deveria estar em casa. Sim. Cumprindo essa prisão, tá no em caso, casa. né? Não, poderia. Agora, se você troca seu ar-condicionado da central, você troca de um lugar para o outro, vai continuar com o mesmo problema. Agora, você tira um barulho e deixa a pessoa no calor extremo. Então, qual é a vantagem? Quando deveria estar em liberdade. Quando devia estar em liberdade. Você troca uma tortura pela outra, não faz nenhum sentido. Esse é o ponto. O Augusto levanta o ponto essencial. Ele tem que estar em liberdade, ele tem que estar na casa dele, ele tem que estar sob os cuidados Essa médicos. é a bandeira. Essa é a bandeira. Então, não é... se eu tirar essa tortura, fica bom? Não, porque é tortura. Se eu colocá-lo na cadeia, mas dessa forma, fica razoável? Não, porque ele não devia estar na cadeia. Então, isso... mas se eu levá-lo ao hospital e depois ele voltar, vocês ficam felizes? Não, porque ele devia estar sob cuidados e não ter de chegar a um ponto tão extremo da sua saúde a ponto de ser levado ao hospital. A gente vai se conformando, né, com os paliativos, sendo que a essência da história é que o Bolsonaro precisava estar em casa, sob cuidados médicos, diuturnos, de pessoas de confiança. Ficou claro. Pô, ele tem câncer, ele é uma pessoa idosa, ele é uma pessoa que tomou uma facada. Não é algo simples, tem todas as decorrências disso e quem ignora esses fatos todos parece que se conforma com tortura. Eu vi também uma vez esses dias um analista dizendo o Carlos Bolsonaro fica insistindo nisso porque isso não é um cálculo político adequado porque expõe a fragilidade do Bolsonaro. Nem tudo é cálculo político na vida das pessoas, é o pai dele. É o pai dele. Tem uma questão humana. Seu pai está preso em condições absolutamente abusivas. Sofrendo, sob tortura, sem que você possa fazer nada a não ser denunciar. E você vai pensar em cálculo político. Quer dizer, as pessoas ainda reforçam a falta de humanidade do Estado para com Bolsonaro também nas suas análises. Enquanto isso, o beneficiário da mesada da mulher... gigantesca, que deveria estar sendo julgado e deveria ser punido por isso, ele está decidindo o que fazer com o preso que ele inventou. Exato.